O resultado do Produto Interno Bruto mostrou que a economia do Brasil tem caminhado para a recuperação. A notícia foi um alívio para o brasileiro, que estava com a palavra crise na ponta da língua. Durante esse período, as taxas de desemprego foram altíssimas, a inflação também estava em alta e os juros elevados. Agora, parece que tudo volta aos trilhos. O Brasil passou 2 anos enfrentando quedas consecutivas no Produto Interno Bruto. Agora, finalmente, o país sai da recessão. Com esse cenário, o consumo das famílias fica aquecido e os setores do comércio e de serviços também têm sentido os efeitos positivos do crescimento do PIB. A questão é que, mesmo com esse crescimento, o governo precisa ter cautela. A economista Juliana Inhas explica que esse resultado do PIB é um grande sinal de que saímos da recessão econômica, mas que, para a estabilidade, o Brasil ainda tem um caminho a percorrer. Então, acho que o PIB, na verdade, ele é só um indicador de que realmente 2017 foi um ano melhor. Mas ainda é preciso ter bastante cautela. Isso não significa que nós saímos da recessão, isso não significa que a nossa economia já está bem, isso só está sinalizando que a gente deixou de andar para trás. Mas ainda tem um caminho muito longo para que a gente consiga chegar no ponto que a gente estava antes dessa crise. A economista-chefe do Serviço de Proteção ao Crédito também alerta sobre a necessidade de o governo tomar os devidos cuidados. Agora, vale destacar que, apesar da gente ter saído da crise e entrar com uma velocidade de melhora nesse ano, tudo isso vem a partir de um fundo do poço bem profundo, né? Essa crise foi muito longa, o PIB per capita caiu muito, então a gente cresce sim, mas a partir de um patamar muito baixo. Pela análise do SPC Brasil, a agricultura e o consumo das famílias foram os setores que mais contribuíram para o bom resultado do PIB. Tudo porque a liberação das contas inativas do FGTS e a super safra no primeiro semestre do ano passado fizeram com que os dois setores se destacassem. Por outro lado, o próprio SPC ressalta que esses fatores são pontuais e podem não se prolongar para este ano. Agora, quando a gente olha o quarto trimestre, ou seja, a comparação marginal, a gente percebe que a gente entra em 2018, sim, com um PIB relativamente positivo. Isso porque, nessa comparação, os principais destaques foram o investimento e a indústria. O empresário só começa a investir e produzir se ele enxerga uma demanda maior para frente. Então, essa composição do PIB no quarto trimestre nos leva a crer que 2018 é um ano, inclusive, melhor do que 2017. O comércio foi outro setor que também apresentou bons resultados. No ano passado, houve um crescimento de 1,8% do comércio nacional, a terceira maior contribuição entre todos os setores. Depois da agricultura, que foi a grande força, a contribuição do comércio foi importante. O aumento do consumo ajudou bastante a economia, foi uma contribuição positiva, embora ainda modesta se a gente considerar as perdas do passado. Mas para esse ano nós estamos esperando um crescimento maior ainda. E para esse crescimento, especialistas acreditam que o governo precisa discutir um pacote de reformas. Esse é o melhor caminho para a estabilidade. Então, acho que as reformas precisam continuar acontecendo, os gastos precisam continuar sendo contingenciados para que aí a gente consiga, então, a partir daí, começar a criar condições mais sólidas de crescimento. Então, aí a gente vai conseguir, por exemplo, aumentar o investimento, aumentar a capacidade produtiva. Lentamente, a gente ainda espera que no final desse ano o desemprego esteja perto de 10%, então ainda em 2 dígitos, mas é uma melhora em relação ao que a gente viu no ano passado. E é comum que o mercado de trabalho demore a melhorar em épocas de recuperação. No Brasil é muito caro contratar e é muito caro demitir. Então o empresário só contrata quando ele tem de fato um pouco mais de confiança na economia.